Olá e seja muito bem-vindo. Após Lula se recusar a reforçar a segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro com carros fortificados, empresas do ramo de carro blindado se ofereceram para entregar veículos blindados gratuitamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A oferta acontece após o governo Lula dizer que o político não tem direito a carros. Segundo o ex-secretário de comunicação de Bolsonaro, Fábio Weingarten, 3 empresas entraram em contato, dispostas a garantirem o reforço da segurança do ex-presidente. Pois é, o Ministério da Casa Civil, liderado por Rui Costa, emitiu uma nota oficial sobre a questão, apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, de que lhe foi negado um carro blindado. De acordo com o petista, o ex-presidente não possui o direito de ter um veículo blindado a seu dispor. A resposta do ministro da Casa Civil é baseada na Lei 7.474, de 8 de maio de 1986, que diz que cada ex-presidente do Brasil tem direito a 2 carros e 2 motoristas, mas não obriga que esses carros sejam blindados. Mas aqui tem um agravante. Nenhum ex-presidente da República ou presidente sofreu atentado ou tem como inimigos facções criminosas, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi vítima de um atentado e sofre sequelas até hoje. E é mais visado que outros ex-presidentes por conta da notória política de enfrentamento ao crime organizado e endurecimento das leis. Implacável contra os conservadores, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou sumariamente 2 notícias-crimes contra Lula, por ter afirmado que o plano de sequestro do senador Sérgio Moro pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC, era uma armação do ex-juiz. As representações foram feitas pelo senador Rogério Marinho e pelo deputado federal Nicolas Ferreira. Moraes arquivou as notícias-crimes sem parecer da Procuradoria-Geral da República. Nos 2 casos, Moraes determinou o arquivamento imediato das ações. Na semana passada, um dia depois da deflagração da Operação Cegás pela Polícia Federal, Lula declarou publicamente que era visível que era uma armação do Moro, apesar de admitir que não tinha provas. Rogério Marinho pediu que Lula seja incluído no chamado inquérito das fake news, aberto por Moraes em 2019, no qual são investigados o ex-presidente Jair Bolsonaro e uma série de políticos, comentaristas e jornalistas de direita. O presidente da República atribuiu os graves crimes às instituições de Estado e à própria vítima, contribuindo assim para a propagação de desinformação e desacreditando as instituições da República, escreveram os advogados do senador. Já o deputado Nicolas, além da declaração sobre a armação de Moro, citou uma declaração anterior de Lula, na qual o presidente disse, numa entrevista, que só vai ficar bem quando acabar com Moro e estava no poder para se vingar dessa gente, e pediu investigação de Lula por incitação ao crime. Mas o ministro do STF deu de ombros e disse que não há indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal. E quanto à fake news, o ministro fechou os olhos. E, paralelamente, o Tribunal Superior Eleitoral, presidido por Moraes, decidiu por unanimidade arquivar 3 processos contra o PT e o MDB de Renan Calheiros. As representações apuravam o recebimento de recursos ilícitos desviados da Petrobras durante as eleições de 2014. Os casos estão relacionados a relações de Caixa 2 na Operação Lava Jato. O Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, aquele que levou uns tapinhas de Lula, apresentou o voto depois que pediu vista do processo. Ele optou por seguir o posicionamento dos relatores originais de cada caso, que pediram o arquivamento das representações em 2020. De acordo com o ministro, as ações questionavam se os partidos políticos, representados por empresas prestadoras de serviço, estavam se beneficiando de financiamento proveniente de fonte vedada. Mas, segundo o ministro, não há prova suficiente para prosseguir com a investigação. Bom, o pedido de investigação contra o PT e o MDB foram apresentados pela ministra do TSE e Corregedora-Geral Eleitoral, Maria Tereza. A magistrada decidiu abrir os processos depois do recebimento de documentos enviados pelo então responsável pela Lava Jato e hoje senador Sérgio Moro. Os relatores dos casos são os ministros do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e o ministro Ricardo Lewandowski. A relatoria original é da presidente do TSE, Rosa Weber, e do ministro Luiz Roberto Barroso, que não integra mais a Justiça Eleitoral.